A gente chegar aqui, então, em nome de Deus, em nome de Jesus, vamos dar início à nossa conversa de hoje, que na verdade não vai ser uma palestra, vai ser um bate-papo, porque é dessa forma que o Hermínio Miranda define o livro dele. Eu não sei quantos já tiveram a chance de ler o livro. Algumas pessoas já leram, então sabem que realmente é um bate-papo, é um depoimento dele, é a visão dele como pai, como espírita, sobre a imortalidade da alma, sobre a reencarnação. Então, é um livro que é de relevância para todos nós, né? Para quem tem filhos, para quem espera, para quem está grávida, para quem pretende ter filhos, para quem pretende ter mais filhos. Fica a dica. Para quem não tem filhos, e para todos nós que somos filhos de Deus. Então, a palestra, enfim, o livro realmente cabe para todos nós. Então, eu queria só dar um preâmbulo aqui do que a gente pode esperar dessa conversa de hoje e não esperar. Bom, a gente vai falar um pouco sobre reencarnação, que está dentro do livro, vai trazer um pouco dos aspectos científicos das várias pesquisas que existem hoje aqui nos Estados Unidos relacionadas à reencarnação, falar da perspectiva do livro, de espíritos imortais que somos, de que carregamos toda essa bagagem espiritual, todo o conhecimento, todas as imperfeições de outras existências até agora, onde estamos. Além disso, fala muito sobre a infância, né, na vida terrena, que é esse período de aprendizado inicial tão importante para o espírito quando encarnado. Enfim, o bate-papo é mais ou menos relacionado a isso. E o que a gente não deve esperar? Não vou trazer muitos depoimentos pessoais, nem regras de como se educar filhos, nem modelos, nem nada do tipo, porque o livro traz um pouco disso, mas não muito. E também acho que se fosse essa perspectiva da palestra, teríamos aqui mães mais experientes para trazer os depoimentos. Então, a ideia realmente é trazer a ideia do livro, o que o livro apresenta, para que nós possamos refletir sobre isso. Então vamos lá. Nossos filhos são espíritos. É um livro do Hermínio de Miranda. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler outras obras, mas são excelentes os livros do Hermínio. Tem mais de 50 livros publicados. 2 deles que eu gosto muito, que é a Diversidade dos Carismas, para quem quer saber mais sobre mediunidade, é muito interessante. E também tem a Memória e o Tempo. E tem o Diálogo com as Sombras, para aqueles que querem um dia trabalhar como dialogadores, né, dentro de uma reunião mediúnica, também é muito interessante. O livro foi publicado em 1989, tem mais de 300 mil exemplares vendidos, e ele fez algumas edições depois dessa data. Enfim, como sabemos, né, que a gente já fala aqui de vez em quando, as crianças são pessoas adultas, já vividas, já experientes, que trazem sua bagagem de conhecimento, que muitas vezes têm a capacidade intelectual, até já vem falando, a gente já sabe um pouco, né? Que essas criancinhas aí, pequenininhas aí, ó, já são adultos, já são vividos, já trazem muitas experiências de outras encarnações. E muitas vezes trazem uma bagagem cultural, intelectual maior do que a nossa própria, né? E aí fala que esse aprendizado, esse processo aqui, quando encarnado, é um processo de reaprendizado, né? Porque inicialmente as crianças reencarnam, todos nós reencarnamos sem essa memória, sem essa consciência do que aconteceu em outras encarnações, mas já tá latente ali o que eles sabem, o que todos nós sabemos. Então, esse período inicial, a reencarnação é um processo de reaprendizado. Bom, aí o livro começa, o primeiro capítulo fala sobre uma reflexão do Hermínio na maternidade com o nascimento da filha dele, a Ana Maria.
Então é bem interessante, porque são reflexões que eu acho que todos nós fazemos, né, como pais, quando a criança nasce. De olhar para a criança, olhar para os olhinhos, nossa, como é que vai ser isso? Nossa, meu Deus, será que eu vou dar conta? Né? E aí ele falando que as ruguinhas da criança ali, aquela carinha de joelho, ele já via no futuro as rugas de preocupação dele, no futuro. Enfim, e aí vem o primeiro capítulo do livro, que é Olhos de Ver e Olhos de Olhar. E aí fala que Deus nos julga oportuno revelar-nos coisas para as quais ainda não temos olhos... Peraí, deixa eu ampliar aqui, tá? Bom, Deus nos julga oportuno revelar-nos coisas para as quais ainda não temos olhos de ver. Muitas vezes, os olhos são apenas de olhar. Então é isso quando a gente recebe um bebezinho novo, né? É só para olhar, para admirar, para cuidar ali na questão da sobrevivência dele, tudo que tem que ser feito. Mas a gente não vai enxergar nada, a gente não vai ter visão do futuro, das dificuldades, das lágrimas, das doenças, dos momentos de felicidade, nada. O momento ali paralisa, é só de alegria, de felicidade, pela bênção que Deus nos está confiando, né, de sermos pais. Mas os olhos são apenas de admiração, a gente não tem alcance sobre o futuro. E é muito interessante isso, porque em geral na vida a gente não sabe do futuro e nada que acontece. Mas no trabalho, quando a gente tem um projeto novo, aí as pessoas se enchem de orgulho, nossa, é my new baby, né? É meu baby aqui, ó. E aí mais ou menos você tem uma ideia das pessoas que vai trabalhar, dos recursos que você vai ter para o projeto, e as pessoas que vão estar envolvidas, as dificuldades, faz até um plano, né? Das strengths, enfim, das dificuldades ali que vão ter com aquele projeto, mas com o baby é tão diferente, né? Porque a gente não tem como prever aí essas variáveis. E é o que faz a maternidade é algo tão desafiante, né? Diferente das nossas vidas profissionais, que a gente às vezes tem como traçar mais, né? Então tem como prever mais o que tem ali na frente. A propósito, essa bebezinha aí é minha sobrinha, que encarnou essa semana, reencarnou, veio ao nosso encontro, de volta. Eu coloquei ela aí. Bom, aí esses são alguns dos questionamentos dele, né? Não é que falta confiança, é que paira sempre, assim por nós, um vago temor que o filhote, ainda em plume, não consiga, né? De novo aí, acertar com os invisíveis caminhos do céu que tem de percorrer no voo ainda incerto. Não era tristeza, nada disso, apenas uma saudade antecipada. Porque nesse momento ele já imagina a criança indo pro college, sabe? E na hora que ele pega, ele fala, ai, é meu, tá comigo, vou cuidar, e como é que eu vou me desgarrar, né, desse bebezinho? Então ele já antecipa toda essa saudade. Via também umas ruguinhas de preocupação, ou seria apenas a exaltada imaginação de um jovem? Aí o Hermínio começa a refletir que tem muitas coisas que a gente tem que desaprender. Muitas vezes a gente olha para as crianças e fala, nossa, que habilidade, que temperamento idoso, né? Puxou a mãe. Enfim, mas esse temperamento tão ranzinza, puxou a mãe. Esse temperamento tão ranzinza aí, puxou o avô. Nossa, o avô era desse jeito, você não tá vendo, era desse jeito. Então, o Hermínio, ele baixa o ego de todo mundo, porque ele fala que as características psicológicas e morais não são hereditárias. Não são hereditárias. Elas realmente são apenas físicas. Os olhos, né, o formato do rosto, a feição, a cor da pele, enfim. Só isso é que está no DNA. Não está no DNA ali muito temperamento e todas essas características psicológicas. Aí fala aqui, ó. Então, todos os dons, né, a inteligência, os dons artísticos, o temperamento, a doçura, a agressividade e tudo mais, nada disso vem, é do próprio espírito. Então, é aquela história, né? O que vem da carne provém da carne. Então, as heranças genéticas realmente vêm ali registradas na criança, mas o que é do espírito vem do espírito. Então, a bagagem espiritual que ele carrega é essa que ele vai demonstrar. É lógico que tem as influências do meio, e ele fala aqui, né, o quanto que a família, até os 7 anos, consegue muitas vezes modificar aí essas tendências fortes, essa personalidade, né, através do exemplo, através dos limites que são dados, e, enfim, o processo de aprendizado consegue muitas vezes modificar um pouco essas características do espírito. Mas ele fala que a preponderância realmente é
é dele próprio, mais do que a influência do meio. É a percepção do Hermínio, né? De novo, estou trazendo aqui o que ele pensa de tudo. A criança não é um anjinho inocente, é um ser em evolução ligado a nós por vínculos ou compromissos. Mas o que ele fala também é que na espiritualidade, assim como aqui na Terra, nós nos agrupamos por afinidades. Então, nos planos espirituais, as famílias, né, nas colônias espirituais, elas estão reunidas por esses laços de amor, de afeto, e de afinidades também. Então, muito daquilo que a gente fala, não, porque essa inteligência aqui parece com o pai, ou enfim, e essa personalidade mais cuidadosa, mais dedicada assim, aos detalhes, parece com o pai, é porque pode ser também essa convivência, né, desses espíritos que são agrupados ao longo de tantas encarnações e no plano espiritual. Então não é que vem necessariamente no momento do reencarne, mas vem nesse processo de convivência, né, de várias vidas, de várias e várias vidas. Então o espírito adquire também um pouco dessa personalidade dos familiares. Como sabemos, a maioria de nós aqui reencarnamos nas mesmas famílias, né? Então, quem foi avô vira filho, quem foi mãe no futuro vira filha, e assim são as oportunidades que Deus nos dá para voltarmos com os mesmos laços familiares e retomarmos a nossa marcha evolutiva. Aí ele fala, continua, que eles já existiam antes em algum lugar, tem biografia pessoal, as crianças, né? Trazem vivências e experiências e aqui aportam para reviver e não para viver. Então, portanto, renascendo e não apenas nascendo. Então, o que acontece é que realmente todos nós, né, estamos aí aprisionados nesse corpo físico, que em todos nós está sendo limitada a nossa capacidade intelectual, a nossa bagagem cultural, aquilo que sabemos, enfim, tudo isso é limitado, está ali latente, né? Mas a reencarnação vem como esse processo de reaprendizado, em que limita, mas ao mesmo tempo que limita e adormece a consciência, dá oportunidade de novos aprendizados. E aí tem mais um capítulo que fala, né, muitas coisas para desaprender e reaprender. E ele fala que as crianças, né, todos nós, temos de fazer o reaprendizado da vida nas condições em que nascemos. Então, o grupo familiar em que vai nascer, a religião que aquela família tem, né, a condição financeira, o status social, tudo aquilo vai dar oportunidade do espírito a reaprender a sua visão de mundo, os seus conceitos, a revisar tudo aquilo de um ponto de vista muito particular. É que ele está vivendo, né? Porque em várias reencarnações ele pode ter vindo uma posição social diferente, então ele estava ali a fazer julgamentos ou falar sobre como viver, né, naquela situação, ou com determinada condição financeira, ou com determinado tipo de doença e tudo mais, mas na verdade ele não vai poder ter um total aprendizado até ele vivenciar. Então é dada essa oportunidade dele reaprender aquilo que ele sabe, que achava que sabia, né? Colocando ali os pezinhos realmente naquela situação para reaprender aquilo. Então vai ter que reaprender tudo, todas as habilidades de segurar um lápis, de falar, né? De engatear e, enfim, como viver em sociedade. Tudo isso é retrazível. Pode imaginar um Einstein entrando numa sala de aula e o professor pegando uns manipulativos assim, ensinando a ele, para ele contar 3 mais 2? É o que acontece, né? Os espíritos mais geniais, eles voltam e a mãe vai ter que trocar a fraldinha e vai ter que sentar ali na sala de aula. Para aquele professor, né, que ali aparentemente está numa situação superior a dele, ele vai ter que humildade e aprender 3 mais 2, mas que depois, no futuro, ele vai trazer essas invenções mais geniais. Então, reaprender. E o reaprendizado, ele tem vários focos, né? Pode ser um aprendizado realmente intelectual, de conhecimentos que a pessoa não saiba e tudo mais. Pode ser um reaprendizado até na questão moral, na questão da humildade, né? Como eu falei aqui, imagina um gênio sentado, assistindo ali algo que ele sabe, ele está lá na frente, ele tem que parar, sentar, ele tem que ouvir, ele tem que ter paciência para a infância dele passar,
Então tudo isso é um exercício de humildade, né? Para o espírito. E aí vamos lá. Aí ele fala aqui, ó. Essa parte eu achei interessante, bem interessante. É inevitável e necessário esse reaprendizado, porque a lembrança consciente do passado vai se apagando para ela, para a criança, né? No momento em que começa a despertar no corpo físico. A consciência de um lado da vida geralmente acende quando se apaga do outro lado. É como se fôssemos dotados de interruptor com 2 terminais. Ao acender uma lâmpada, você apaga automaticamente a outra. Aprender é recordar o que já sabia nas vidas anteriores. Platão. Então, ele imagina assim, né? Como que se as nossas várias existências fossem essas lâmpadas lá, né? Que a gente tem vários corpos físicos e aí dentro delas a nossa personalidade está ali ativa. Aí o que ele fala é que a consciência acompanha o espírito, né? Então, quando desencarnamos, a gente vai ter uma consciência no plano espiritual. Quando reencarnamos, essa consciência, ela se apresenta nessa encarnação atual de uma outra forma. E aí, mas uma coisa interessante que ele fala é o seguinte, que na verdade a consciência não se apaga de um lado para acender no outro, apenas se desloca de um lado para o outro, ou seja, vai junto com o espírito, né? Como eu já havia falado. Então... Bom, aí ele fala um pouco sobre os diversos níveis de consciência, né? De quando estamos dormindo, de quando estamos encarnados, desencarnados, mas essa luz latente aí, essa luz forte vai estar onde está a nossa consciência atual. Bom, eu achei interessante a questão do reaprendizado. Vocês não têm a sensação, quando vocês eram pequenos, que algumas coisas parece que você já sabia, assim, que alguém lhe ensina, mas parece que aquilo para você é tão natural? Eu tinha essa sensação. Você tinha essa sensação com algum subject, Cláudio? Eu acho que eu tinha, assim, com matemática, física, sempre era fácil. Era fácil. Tipo, eu lembro que quando eu aprendi português, minha gente, é tão estranho, meu amigo. Isso que eu vim de Portugal, porque iam me ensinando, assim, realmente, poucas foram as coisas que, assim, parece que eu fazia assim, ó, tá. Tipo, tá. Não. Verdade, tá. E em frente. Era como se realmente eu já sabia o português, né? Totalmente diferente do inglês. Agora, nas aulas de química... viu? Nas aulas de química, eu olho... Esse aí veio de Vênus e eu vim de Marte. Porque isso aí é totalmente viagem, né? Então é isso, esse processo de reaprendizado aí, de aprendizado, né? Então a gente tem que focar naquilo que a gente não sabe muito mesmo, para ver se a gente amplia os nossos conhecimentos. Ou não, de repente focar bastante naquilo que a gente sabe, né? Para a gente seguir em frente, assim, com muita motivação e conseguir contribuir de alguma forma para a nossa evolução e aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Bom, esse livro tem vários capítulos que falam sobre as pesquisas da doutora Ellen Wambach, desse livro A Life Before Life, que foi publicado aqui nos Estados Unidos em 1978, em que ela fez pesquisas extensivas na área de reencarnação, relacionada à questão da regressão de memória. Então, ela tem PhD, né, psicóloga, e ela se utilizou do processo de transe hipnótico, né, para levar os pacientes gradativamente ao passado, e esse passado ia desde o momento em que estava no ventre da mãe, fase pré-natal e também outras vidas. E aí, nisso, ela foi resgatando essa memória das pessoas, pesquisou mais de 750 pessoas, né? Então, ela deu essa contribuição hoje, aqui nos Estados Unidos, para a ciência e para todos aqueles pesquisadores que hoje, atualmente, ainda são envolvidos com a questão de se buscar evidências para a reencarnação. Então, ela trouxe essa contribuição. E o Hermínio cita a Ellen em várias partes do livro. Em várias partes do livro, ele traz referência ao depoimento dessas pessoas que foram hipnotizadas e que trouxeram informações de vidas pretéritas. E alguns são dos resultados. Morrer até que é bom, nascer é que não é nada interessante. Então fala a maioria dos espíritos que ela conseguiu
fazer a regressão de memória, deram o mesmo depoimento, que a morte não foi traumática para eles, a morte não foi traumática, foi uma passagem relativamente tranquila, mas o reencarne foi um processo muito difícil, né? Como a gente viu com o Sigismundo lá no Missionários da Luz, é um processo de muita perturbação para o espírito, porque ele vai perdendo a consciência dele e as dúvidas em relação ao futuro, é aquele espírito altamente consciente que sabe que vai encarnar como um bebê, na maioria dos casos, né, tem essa consciência, então é de muita angústia, né, até mesmo até o momento da ligação do espírito com o corpo. Outra coisa também que ela nessa população de espíritos aí, as pessoas testemunharam que elas não sentiam seu verdadeiro interior, era masculino ou feminino. Quando elas regrediam, elas não conseguiam identificar o que faz sentido, porque a gente sabe que o espírito não tem sexo, né? As pessoas experimentaram a sensação que existiam, totalmente conscientes, como entidades independentes do feto. Então, mais uma vez, né, nas pesquisas, e a gente sabe dos experimentos sobre a questão do pensamento, é que o pensamento, a vontade está fora do corpo, né, físico, está independente do cérebro. E mais uma vez bate com o que foi dito aqui, que a sensação é que eles tinham uma consciência, que tinham uma vontade, pensamentos, refletiam, mas que aquilo não vinha do feto, aquilo não vinha do corpo físico, vinha realmente do próprio espírito. Objetivos planejados para a vida ser vivida. Prioritariamente, aprender a relacionar-se e amar sem ser exigente e possessivo. Eu no final não consegui copiar e colar aqui, mas ela fala que muitos testemunham que tiveram como maior impulso da encarnação a ambição, o poder, né, o de querer mais, de ter mais, o de, enfim, ter convivência com as pessoas assim, assado, né, a questão da possessão aí do relacionamento e tudo. Mas ela fala que isso é o que elas achavam que era o objetivo da encarnação, mas quando elas foram levadas para um processo de consciência mais amplo, elas descobriram que, na verdade, a prioridade da reencarnação era realmente essa necessidade de se relacionar, de amar, de se entregar, de se sensibilizar, né? E de se descobrir como um espírito, né? De essência que somos, de essência divina que somos. Todos esses são processos para a gente chegar a esse final, né? Então, o trabalho pode ser um processo para a gente chegar a esse objetivo, o relacionamento de família vai ser também, engajamento, por exemplo, com a doutrina, com o movimento religioso também, mas o objetivo maior, como ela fala aqui, que eu achei que faz sentido, é da gente aprender a se relacionar com o outro, amar de forma abnegada, né? Bom, alguns resultados. 81% disseram que eles próprios haviam decidido renascer. Então, essa população de espíritos aí que ela pegou parece que eram mais conscientes, porque a gente sabe que só os espíritos um pouco mais conscientes é que é dada a oportunidade de escolher, de participar do planejamento reencarnatório. 68% declaravam-se relutantes, tensos ou resignados ante a perspectiva de viver nova existência. Então, ó, mais uma vez, essa questão da ansiedade, né, do pré-reencarne, né, diferente da morte. Que a gente aqui está vivendo bem, feliz, não sabe quando vem. Então, veja que situação boa que a gente está agora, né? A gente já passou pelo mais difícil, que foi reencarnar. Então, a morte vai ser tranquila. Segundo o resultado das pesquisas aqui da nossa amiga, a gente já passou pelo mais difícil aqui, né? Que foi o reencarne. 90% informaram que as mortes foram experiências agradáveis, mas que os nascimentos constituem momentos de desventura e tensão. 87% declararam haver conhecido seus pais, amantes, parentes e amigos em vidas anteriores. Então, novamente, né, essas reuniões familiares, aí, essas ligações, elas vão se prolongando de reencarnação para reencarnação. 87% disseram que somente se envolveram com o feto após 6 meses de gestação. É algo interessante que a gente sabe, fazendo um paralelo, né, do que a gente sabe da doutrina espírita, é de que a preparação do corpo do espírita para reencarnar é feita no plano espiritual. Então, se estamos grávidas,
o espírito não está necessariamente colado ali com a gente o tempo todo. Ele está sendo preparado ali no plano espiritual, mas o que acontece é que a mãe capta essas vibrações, essa tranquilidade, essa paz, ou às vezes até as angústias do mal-estar do próprio espírito. Mas não está ali colado do nosso lado. E faz sentido aí com esse último resultado da pesquisa, né? Que 87%. Peraí, deixa eu tirar isso daqui, porque eu não estou olhando para o meu marido. Eu não estou gostando. É verdade. Vamos em frente. Sensações ao nascimento. Aí fala dos espíritos que reencarnaram e conseguiram captar as sensações dentro do ventre, no momento que estava reencarnando. Eu não trouxe aqui os detalhes não, mas sabe, mostrando como, lembrando como foi a sensação de ver aquelas pessoas estranhas, daquela luz, daquela sensação ali em que está reencarnando, né? E eu acho fantástica essa foto, porque é tão difícil o bebê sorrir, né? Enfim, é muito raro, mas eles sorriem, né? Bom, fala o livro, aí eu vou falar só o que o livro traz, tá? De novo, porque eu quero estar naquela posição de estar ali aprendendo com o que ele está dizendo. Se for iniciado o processo da gestação, sejam quais forem as condições, alguma razão existe para que aquele espírito tenha se aproximado para acoplar-se ao corpo físico em formação no ventre de sua futura mãe. O mais provável é que se trate de alguém anteriormente ligado a ela ou ao pai, ou ainda mais certo, a ambos. Então, fica aí esse lembrete da nossa responsabilidade. Na hora em que descobrimos que estamos grávidos, né, porque o pai e a mãe têm aí a responsabilidade, a gente sabe que a força que a gente acha que não tinha, os filhos ali ensinam a gente a ter aquela força, né? Pra gente, tem que ser. Não, porque eu não sei se eu estava preparada. Toda mãe é assim, não sei se eu estou preparada, não sei se eu vou conseguir. Uma vez eles nascem, a gente sabe que somos realmente, vamos de certa forma dizer que intermediários, né, da vontade divina, e que aquele espírito reencarnou e que precisamos dar o nosso melhor, e a força vai chegar, e a força vai se construindo. A gente cai, a gente tropeça, a gente erra, né, a gente às vezes capota nos nossos erros, não só tropeça, não capota, eu capotei várias vezes e continuo, mas o senso aí de amor é maior e de responsabilidade desse espírito que está reencarnando. Então, lembrando aí dessa ligação, né, do corpo com o espírito, eu lembro que a minha gravidez com o Rafa foi assim, muito tranquila. Eu me senti iluminada durante toda a gravidez. Foi quando eu, assim, parecia que eu estava focada, mais focada, enfim, de forma geral, uma felicidade que transbordava. Eu sei que é assim com todas as mães, não é? Então é esse sentimento aí que a gente deve tentar ter em nós sempre para seguir. Eu comecei a escrever aqui coisa pessoal, mas eu vou cortar agora. Deixa eu falar, não. Vou deixar para as rodinhas aí na hora do almoço e tudo mais. E aí, nas pesquisas dela, da Ellen, o Hermínio mostra que vários se sentiam rejeitados, bastante rejeitados pela mãe, né? Aí um dos depoimentos eu estava perfeitamente consciente, diz uma pessoa, de que minha mãe não me queria e fiquei surpresa e desapontada ao descobrir isso. Eu sabia que minha mãe teve vergonha de mim, porque eu era um bebê feio. Nossa, imagina. Eu sabia que minha mãe realmente não me queria por causa das inevitáveis responsabilidades. Na verdade, eu só consegui entender a tristeza e desventura do meu nascimento após a realização desta experiência. Eu temia as perspectivas diante de mim. Então, quer dizer, mostra que as ansiedades do espírito, quando ainda no feto, né, aquela sensação, e a importância da gente tentar buscar o nosso equilíbrio, a nossa paz, para a gente deixar esse espírito aí o mais fortalecido possível, na certeza do nosso amor, na certeza de que a gente vai conseguir fazer o nosso melhor, que o espírito precisa estar nesse sentimento de segurança
ao reencarne. Então, esse aí é a mensagem. Então, para aqueles que pensam em ter um filho, né? Ou já estão grávidos, não sei, para buscar esse amor desde o momento da gravidez, desde o momento em que o bebê está no feto. Medos, comportamentos inexplicáveis. Isso aqui serve para todos nós, né? Que ele fala nessas regressões aí, ó. Podem ter origem em reminiscências de encarnações anteriores, lembranças e vivências às vezes transbordam de uma vida para outra, nem sempre nítidas e explícitas, surgindo sob misteriosos disfarces, antipatias ou simpatias, sintomas físicos, enfim, claustrofobia, marcas de nascença ou lembranças vividas. Então, mesmo que a gente não lembre o que aconteceu em outra existência, a gente carregamos dentro de nós, mesmo de forma inconsciente, esses traumas de outras vidas, esses medos, e, enfim, e é normal, né? Mas aqui sou eu que falo, né? Que eu acho que todos nós temos isso de uma forma ou de outra. A maioria de nós não fala, a maioria de nós não procura terapia, a maioria de nós não fala nem consigo próprio, né? De alguns medos, de algumas ansiedades e tudo mais. Mas não existe fórmula, é realmente substituir os pensamentos por aqueles positivos, fortalecer a fé, buscar formas de se equilibrar e buscar a força positiva dos amigos, daqueles pais e mães que já estão mais lá na frente, né? Estão mais lá na frente, tem vários aqui, só aqui eu conto vários aqui que estão mais lá na frente nessa jornada da maternidade e podem nos trazer essa certeza de que não vai dar tudo certo no final das contas. Coloca tudo no papel. Bom, e é isso. E falando disso aí, de buscar apoio, suporte e ajuda, a gente tem que fazer, né? E nós não temos nossos familiares no Brasil, temos aqui os nossos amigos, que aqui para mim isso aqui é a nossa família espiritual. Então, a gente busca força nos exemplos, né? Acho que o exemplo fala mais do que 1000 palavras. Então, se a Nelma me permite aqui, e eu tenho certeza que ela permite, a Nelma passou por, assim, uma provação de mãe muito grande, né, nessa existência, porque tanto a Mariana como o Gabriel todos apresentaram doenças, assim, muito difíceis, né, Nelma, do lúpus e do câncer. E, para mim, assistir tudo aquilo foi doloroso, porque é para todos nós, mas, acima de tudo, foi um exemplo muito grande de força, de amor, dela dizer assim, não imaginei que eu tinha essa força, não imaginei que eu ia conseguir passar por tudo isso, mas os filhos fizeram ela passar por tudo isso e mostrar a fortaleza que ela é, né? Bom, então eu guardo muito esses exemplos das minhas amigas aí que estão aí na frente na jornada. Bom, agora eu vou pedir a licença a vocês, vou fechar um pouquinho o livro. Eu vou fechar o livro aí que a gente está lendo, Nossos Filhos São Espíritos, porque eu fiquei muito intrigada quando eu estava lendo o livro, porque o livro chama da Ellen agora, né? O livro da Ellen Wambach, dessa psicóloga aí que escreveu esse livro em 1978, chama Life Before Life. Mas hoje em dia tem esse autor aí, o Jim Tucker, que ele tem um livro com o mesmo nome, que é o Life Before Life também. E aí resolvi dar uma pesquisadazinha e eu queria compartilhar com vocês. E o motivo maior que eu estou pesquisando é porque nossos filhos são espíritas e são espíritas americanos, né? Então, na minha época, a gente, hora do evangelho, todo mundo sentava, eu escutava, às vezes não entendia uma palavra. Aí até o final, foi bom, criou o hábito, criou-se. Mas as crianças hoje em dia é diferente, né? Sempre, Deus, e de onde? Por que criou tudo isso? Porque a gente está aqui. E por que eu tenho que fazer o evangelho, né? Quer dizer, eles questionam muito mais. Então, eles buscam o lado científico bem mais do que eu acho que a gente busca, né? As pessoas, pelo menos... Enfim, agora eu estou falando bem por mim, né? Na aceitação de algumas verdades. Então, hoje tem muitas pesquisas relacionadas na questão do indício, né? Da reencarnação. E, na verdade, não foi a Ellen Wambach que foi essa precursora. O precursor foi esse médico psiquiatra chamado Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, da Escola de Medicina, né, da Universidade de Virgínia. E foi ele que iniciou esses estudos iniciais nos anos 60.
Então ele iniciou, ele começou a fazer essas pesquisas, ele começou a entrevistar essas crianças que lembravam de outras vidas. E aí, depois disso, vários e vários médicos, psicólogos, psiquiátricas começaram a pesquisar o fenômeno da reencarnação. E é uma enxurrada hoje em dia, né, de pesquisadores. Então a Ellen foi uma das que se inspirou nos estudos do Ian Stevenson, e no livro Nossos Filhos São Espíritos, o Hermínio cita um pouco do trabalho do Ian, né? Mas o trabalho do Jim Tucker é ainda mais aliado ao do Ian, porque o Jim Tucker, ele era aluno do Ian, e depois que ele desencarnou o Ian, foi o Jim Tucker que ele tomou, vamos dizer assim, que ele começou a liderar essas pesquisas. E ele fez todo esse trabalho de compilar informações, materiais sobre a questão da lembrança de vidas passadas. Que é esse livro aqui, ó. Estou trazendo realmente como referência, o Life Before Life, que é muito... também o foco é a reencarnação. Mas o trabalho da Ellen foi de 1978 e o trabalho dele é de 2005. Então é um trabalho bem mais recente, né? Então vale a pena investigar, quem quiser dar uma olhada. A forma que difere esse livro do da Ellen é porque o da Ellen, ela fez regressão de memória. Regressão de memória através da hipnose. Ele é diferente, ele fez entrevistas com mais de 2.000 crianças ao redor do mundo que apresentavam ter lembranças de vidas passadas. Então, enfim, interessante. Não só as que têm lembrança de vidas passadas, mas também aquelas que trazem marca de nascença, pequenas amputações, ou algumas marcas, algumas deformidades no corpo. Ele conseguiu identificar que muitas dessas crianças, no momento do último desencarne, tiveram aquela parte do corpo físico afetada, né? Nas mãos, na orelha, aonde quer que seja. Então ele faz essa ligação também dessas marcas de nascença, ligadas a uma vida anterior, a um trauma de uma vida anterior. Que a gente sabe, como apresenta o próprio dos espíritos, que essa nossa memória aí, às vezes traumas estão ali registrados no nosso perispírito, né? E que podem modificar até o corpo, o próprio corpo físico. Bom, fica aqui a dica. Essa aqui é a outra autora, chama Carol Bowman. E a Carol também ela se inspirou no Ian. Todos os dois agradecem as contribuições do Ian Stevenson. A Carol já participou de eventos espíritas. Ela já participou, né? Bom, então é isso. E aí a parte científica um pouco aqui da apresentação, que eu sei que tem gente que gosta. Esse é mais ou menos os resultados vocês não estão conseguindo ver o topo, mas chama Reincarnation by the Numbers. Isso aí é o resultado da pesquisa overall do Jim Tucker. Aí ele fala assim, ó, 60% das crianças dizem que eram homens, né? Isso aqui são crianças que ele entrevistou que lembram de vidas passadas, tá? Aí ele diz que 60% dessas crianças achavam que eram homens, 70% achavam que tiveram uma morte violenta, uma morte não muito natural. In those cases, just over... whatever. 90% das crianças diziam que tinham o mesmo sexo em vidas prévias. Veja que interessante, que na Ellen ela diz o quê? Que eles não lembram qual era o sexo deles, que não tinha diferença, quando faz a regressão de memória. Mas nessa experiência de memória, de vidas passadas, as crianças já lembram. E elas lembram que elas tinham o mesmo sexo, em 90% dos casos. Mais ou menos 16 meses, o tempo entre morte e renascimento, vai mensurar isso. 20% das crianças dizem que tem memória do tempo da morte até o renascimento, ou seja, do plano espiritual. A maioria das pessoas, das crianças que lembram das vidas passadas, e todos esses livros é só com crianças que lembram. São crianças de 2 e 6 anos, entre 2 e 6 anos. O que é muito interessante, porque a gente sabe que até os 7
é quando a criança ainda está fazendo o processo total de reencarne, que o espírito está perto do corpo, como o Hermínio fala no livro. O espírito está perto do corpo, mas ainda não está totalmente acoplado, e é quando a criança ela ainda é mais suscetível a essas influências espirituais, né? E, enfim, de alguma forma, a consciência dela aí, ela é mais ampliada, porque existe aí, eles lembram da vida passada. Bom, eu não vou entrar mais nessa questão, só para finalizar aí essa parte de que eu trouxe essa questão do fenômeno, porque essa questão científica é você olhar o fenômeno, né? É você olhar o fenômeno, estudar, investigar o que está acontecendo. E esse processo de fenômeno, estudo, vivência, faz parte da vivência espírita. Então, o espiritismo, quando nasceu, foi através das mesas girantes, foi através das irmãs Fox aqui, né? Então, foi o fenômeno mediúnico que despertou as pessoas a curiosidade. E aí, depois, o Kardec se reúne com os médios da época para poder estudar, para perguntar, e vem a codificação e tudo mais, e vence aí a necessidade da vivência. Muitos de nós que entram na doutrina espírita entram pelo fenômeno, né? Muitos dizem, não, eu acho que eu sou médium, ou está acontecendo tal e tal coisa em casa, e enfim. Muitos entram também pelo fenômeno, e aí vem a necessidade do estudo, mas a gente sabe que desse processo todo, a vivência é o nosso foco, né? Tentar vivenciar aquilo que a gente sabe que existe, que a gente estuda e que faz sentido, mas o grande desafio é como trazer isso para o nosso dia a dia. E aqui nos Estados Unidos, o espiritismo ainda está aqui muito nesse fenômeno, né? Acho que ainda está no fenômeno dos psychics, né? da mediunidade, enfim, da comunicação com os espíritos, desses estudos, para tentar mostrar evidências da reencarnação. Mas é isso, é a forma que está acontecendo aqui, e nossos filhos estão aí nessa realidade. Eles não estão na realidade do Brasil apenas, né, que vamos no centro, em que a maioria das pessoas são católicas, religiosas, vamos orar, vamos pedir a Deus, que já estão conectados com Deus. Não, aqui a gente não fala de Deus na escola, né? Não pode nem falar de Deus na escola. Então aí você já tem 10 anos, 12, 13 anos da vida da criança, do tempo que ela está na escola, que nem Deus ela fala. Então, é normal que seja esse processo agora de busca, eles querem investigar, eles querem saber, eles querem descobrir. Não sei se vão conseguir provar, né? Nem tão cedo. Porque, enfim, são muitas pesquisas, mas ainda não é totalmente provado o fenômeno. Mas é isso. Vamos estar preparados aí para essas perguntas dos nossos filhos e levar a eles todo, enfim, o máximo de informação que a gente puder para eles questionarem, para eles buscarem e para eles também descobrirem a necessidade do estudo e da vivência e não apenas do fenômeno, né? Voltamos ao livro. Fechei a internet da pesquisa e voltamos ao livro agora. Comunicando-se com os bebês. Recado às grávidas. Isso aqui é o copy and paste do livro, né? Converse com a pessoa que está no seu ventre. Diga-lhe que a ama, que a espera de coração aberto, que conte com você em tudo que for possível. Acaricia mensalmente, acho que é mansamente, sorry. Mensalmente. Acaricia mansamente com as mãos, o magnetismo do amor se transmite facilmente, com uma energia positiva a escorrer pelos dedos. E aí, achei até interessante que a semana passada a Patrícia falou do livro, né, há 2000 anos, em que ela se inspirou para colocar o nome do filho dela. E nesse livro eu tive uma surpresa tão agradável, porque eu encontrei um capítulo falando sobre um Rafael, de uma mãe que, assim, que conversava muito com o filho, que acariciava muito a barriga e que conversava muito com ele. E aí isso nos fez trazer a reflexão de que a nossa comunicação com os filhos vai além do que a linguagem falada, né? Está no olhar, está na vibração da nossa voz, está no nosso toque, quando a gente se aproxima. Às vezes a gente não fala nada, mas se a gente se aproxima de forma muito rápida, muito, sabe, de forma violenta, a criança se assusta, porque ela capta isso, né? Ela capta essa vibração. E lembrando a diversidade dos carismas, que é do próprio Hermínio, ele fala que, novamente, que a nossa capacidade de percepção aqui como encarnado é muito limitada, né? A nossa audição é limitada, a nossa visão é limitada, o nosso tato é muito limitado, mas vamos lembrar que as crianças, elas são mais sensíveis, né? Então, tudo aquilo que a gente não capta muito,
às vezes passa batido, se alguém fala alto ali, ou o que seja, a gente não percebe aquilo, a criança sente aquilo de forma mais intensa do que a gente. Ela sente de forma bem mais intensa do que nós, né? Bom, aí, ó, tem essa pequenininha aqui, vê, que eu peguei na internet. Mas por que tenho que fazer isso? Porque eu estou mandando e eu sou sua mãe. Se é uma questão de títulos, eu sou sua filha. E nos diplomamos no mesmo dia, não foi? Então, isso aqui é uma realidade. É uma realidade, sabe? Se eles não levantam a voz, eventualmente eles vão levantar, eles vão falar, eles vão gritar, eles vão sentir que estão ali, que é o Einstein, né? Eles vão sentir que é o Einstein, que estão lá em cima, que sabem de tudo e que a gente não sabe nada. Mas a verdade é que somos titulados, recebemos esse título, né? No planejamento espiritual, de ser responsável pelos nossos filhos. Então, enquanto somos, nós temos a autoridade, né? Tem muito que eles têm que aprender conosco, e eu digo isso porque meus pais não são perfeitos, né? Mas tem assim, há várias características morais deles que eu não tenho até hoje, né? Eu não tenho até hoje. E eu estou aprendendo, estou tentando aprender. Então, se a gente parar para pensar nos nossos pais, a gente vai ver que tem características neles que a gente não tem ainda, né? Eles podem ter todo o defeito do mundo, sabe? Pode ter defeito, pode não ter estudo, como diz a história, mas tem ali o que a gente está precisando aprender. Então, os filhos, eles têm que, de alguma forma, aceitar e internalizar isso. Como espíritos imortais, a gente sabe que somos todos filhos de Deus, somos iguais perante a Deus, né? E a gente vai aprender com os nossos filhos nessa jornada, a gente vai aprender com eles, mas enquanto eles estiverem sobre a nossa tutela, realmente a nossa posição não a autoridade que reprime, que bate, né? Mas a autoridade que mostra o limite, que mostra o respeito, que mostra que a gente tem que ser humilde. Então, eu lembrei muito quando eu vi essa pequenininha aí, né? Gritando, porque eles fazem isso, eles levantam a voz. Eu falo assim para Rafael, vem depois que briga, reclama, levanta a voz, né? Como se fosse o Einstein. Aí eu pego ele e chamo assim, eu falo, Rafael, sabe Papai do Céu? Porque para ele, Papai do Céu tá assim, nas alturas, né? Papai do Céu é o que a gente tem no centro, Papai do Céu é o que a gente reza toda noite. Papai do Céu é o cara que para ele, assim, inatingível. Eu achei que, tu sabe Papai do Céu? Mamãe e papai é assim, ó, Papai do Céu. A gente tá assim com ele, ó. Assim, uau. Eu falo pra ele, ó, a gente tá assim com o Papai do Céu. Papai do Céu mandou papai e mamãe, ó, ficar aqui contigo, entendeu? Então, tem que ouvir papai e mamãe. Nessa idade faz isso, faz. Né? Depois eles começam a estudar o livro dos Espíritos, não vai. E aí já começa, opa, somos iguais. Olha a lei de igualdade, somos todos nascidos ignorantes e simples, né? Isso também mostra, Mirella, o respeito que a gente tem perante a eles, porque eles são os espíritos que têm as opiniões deles, então a gente tem que respeitá-los, né? Exato, e a gente, exatamente, é um processo de aprendizado, gente. É um processo de aprendizado. Eu digo isso porque eu trouxe essa mensagenzinha, porque como eu disse, na nossa época, esse espírito, essa levada mais antiga aqui de espírito, era só chamar, a gente obedecia, né? A ordem lá em casa é, quem come, veja só, do meu pai, quem come do meu pirão, prova do meu cinturão. Ele cresceu desse jeito. Então era assim, quem come da minha comida tem que obedecer aqui do chicote, entendeu? Nunca bateu, nunca não, nada disso. Mas era assim, era só um lembrete bem fraterno. É assim, quem come do meu pirão, prova do meu cinturão. Ou é ou não é, entendeu? A gente veio dessa criança. E eu obedecia, eu venerava meu pai como até hoje. Sabe? Ele tá assim com o Papai do Céu, tá? Até hoje. Ele tá lá em cima, entendeu? Mirella, no nosso tempo a nossa conversa parava ali, porque eu tô mandando e eu sou sua mãe, né? Não tinha segmento, era ali, parava e pronto, né? Mas hoje, né? Hoje é um influxo de informação, né? De comunicação. Eles são espíritos, tem uns aí que são cristais, tem outros aí que são, como é que chama? Índigo, né? Então, estão aí com a língua afiada, querem questionar, querem falar, tem o sentido de rebeldia, de transformar o mundo. Isso traz para dentro de casa, né? É o progresso, né? É o progresso, eles vêm, tem que
tratar com muito amor, né? Com muita paciência, mas também mostrando aí esses limites. Vamos em frente, porque a gente tem pouco tempo. O retorno à vida corporal. Eu não trouxe referências do Livro dos Espíritos, mas só para dizer para vocês que, tem várias referências aqui no Livro dos Espíritos que eu não vou ler, mas porque esse tema é todo sobre reencarnação e é um dos postulados da doutrina espírita. Então tem aqui todo um capítulo que fala sobre da volta do espírito à vida corporal, que é o capítulo 7 da segunda parte do Livro dos Espíritos. E tem muitas referências, né? Do processo de reencarnação, da ansiedade do espírito antes de reencarnar, e vai aí à frente. Aí ele fala assim, o espírito que anima o corpo de uma criança pode ser tão desenvolvido quanto de adulto. Você falou, Jorge. Ou mal ainda mais, caso seja mais evoluído. Apenas os órgãos imperfeitos o impedem de se manifestar. O espírito vive os primeiros anos da encarnação mais ligado ao corpo do que propriamente encarnado. A infância é como um tempo de repouso para o espírito. É um tempo de repouso para o espírito. Aí aqui no Livro dos Espíritos fala da infância, a pergunta 379. É tão desenvolvido quanto o de um adulto. O espírito que anima o corpo de uma criança, foi o que ele falou aí. Pode ser até mais se progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Então, enfim, tem várias perguntas aqui que eu não vou ler, mas é basicamente o que o Hermínio está trazendo em outras palavras. Então, existe um motivo para sermos os pais dessas crianças, e a gente tem que tentar identificar aí como é a melhor forma da gente dar o suporte. Às vezes não é um suporte acadêmico, porque vem da escola, às vezes é o exemplo moral, ou vice-versa, enfim. Tem que ver. E é isso. Fala aí do retorno da vida corporal. Está chegando ao final. Só esquecemos aquilo que sabemos. Aqui fala um pouco sobre a reencarnação geral, porque a gente não lembra de outras vidas. É bom que esqueçamos mesmo, a fim de aproveitar a oportunidade da emissão à existência, como se estivéssemos abrindo um novo caderno de muitas folhas em branco, na qual você irá escrever sua história. É bom ignorar que você teve graves problemas no passado com as pessoas que hoje é sua mãe, seu irmão ou aquela irmã mais difícil. Também é bom esquecermos porque, quando é muito grande o peso das culpas, o remorso ameaça esmagar-nos e paralisar a ação reparadora. Então, o que é que isso aqui nos faz lembrar, né? Nos faz lembrar que os filhos são sob nossa confiança, são espíritos milenares que têm um passado de uma história. A gente faz o nosso melhor, a gente dá o nosso exemplo, a gente dá os limites, dá a melhor alimentação, a melhor educação, dá tudo. A partir do momento em que o exemplo não foi suficiente, os limites também não foi suficiente, as consequências também não parou os instintos daquele espírito para tomar as suas atitudes no futuro, é uma responsabilidade dele, é uma responsabilidade do espírito, não é responsabilidade dos pais. Não é responsabilidade dos pais. Se o pai falhou, se o pai não deu tudo isso, aí tudo bem, né? Existe aquela parcela de culpa, mas a gente tem que lembrar que encarnamos sozinhos, desencarnamos sozinhos, né? Por mais que a gente tenha um amparo fraterno lá dos nossos familiares na espiritualidade, ninguém entra com a gente no feto, sabe? Não, eu vou com você, minha filha. Eu queria minha mãe do meu lado, o tempo todo. Vou com você, minha filha, para reencarnar. Não vem ninguém do nosso lado. Quando a gente desencarna, também não está ninguém do nosso lado. A jornada do espírito é solitária. É solitária em torno das suas vivências, do que ele precisa aprender, do que ele precisa vivenciar, sabe? E isso é solitário, Tem um amparo aqui dos amigos, tem. Da igreja que vai, dos familiares e tudo mais. Mas essa fortaleza o espírito tem que construir dentro dele próprio. Todos nós. E aí vem como? Vem com vivências que são positivas, que ajudam no seu engrandecimento, né, intelectual, moral. Mas às vezes vem por muita dor, vem por muito sofrimento. E eu digo isso porque é tão difícil a gente ver um filho deitado numa cama chorando, né, Nelma? Eu acho que a Nelma conversava sobre isso. E você não poder deitar e pegar a dor da criança, né? E trocar de lugar não pode, porque é a experiência do espírito. É uma coisa simples, é uma obviedade que a gente está falando, mas até que ponto a gente consegue, como mães, como pais, ver um filho sofrendo
e se isentar e dizer assim, Deus, oh meu Deus, ele está passando, ele realmente precisa passar por esse momento. Vai ser importante para o espírito, vai ser importante no futuro, ele vai sair dessa expiação, dessa prova, de forma tão fortalecida, de forma tão iluminada, de forma tão promissora para o próprio espírito dele, entendeu? Então é muito difícil, mas a gente tem que acreditar na bondade divina, na justiça divina e de que fazemos a nossa parte, mas que nossos filhos, eles têm os seus próprios caminhos a percorrer também. As oportunidades da reencarnação, da gente se reconciliar com aqueles que estão, os nossos inimigos do passado, enfim, desentendimentos. Presença de Deus. A gente não tem realmente muito mais tempo, vou usar mais 2 minutinhos, mas é muito normal a gente fazer as melhores escolhas na nossa vida, para os nossos filhos, né? As melhores escolas, a melhor alimentação, os melhores amigos, se a gente puder. Mas eu já tenho amigas que já ouvi falando, não, eu vou esperar eles crescerem, quando eles crescerem eles decidem a religião que eles vão ter. Então, o Hermínio, no livro, ele traz a essa responsabilidade, né? Aí ele fala, a escolha da religião ocorre muitas vezes antes de nascer, encaminha-se para famílias católicas, protestantes, judias ou muçulmanas. Mais ou menos, laços de afinidade, e aquele espírita ele já reencarna com aqueles grupos afins. Tal atitude visa nem sempre adotar automaticamente e sem restrições a religião dos pais e irmãos, e sim tentar influenciá-los para que considerem outras opções. As crianças trazem consigo denso conteúdo de experimentos religiosos do passado. Ele dá o depoimento dele. Ele fala que ele cresceu numa igreja, ele cresceu numa família católica e que ia para a igreja e tudo mais, mas em um determinado momento ele se descobriu como espírita, entende? Mas ele disse que aquela fundação dele como católico foi extremamente importante para ele ter um senso de que existe Deus, sabe? De que precisamos orar e um senso religioso. Então eu acho que é meio que um convite a todos nós, a gente não tem que impor religião, a gente tem que mostrar Deus, a gente tem que mostrar que existe um ser supremo aí, até para desenvolver o sentimento de humildade, né? Porque às vezes somos tão materialistas que a gente não admite que existe nada maior. Então a gente tem que oferecer isso aos nossos filhos. No futuro eles fazem a escolha, mas também simplesmente renegar e não oferecer nenhuma base religiosa é mais difícil para o espírito depois ter essa ligação com o alto. Até tem, mas às vezes em meio de muita dor, né? Bom, tem mais 2 slides aqui. Fala da oração, não vou falar mais sobre a importância do evangelho no lar, nas nossas casas, de chamar as crianças e fazerem o evangelho conosco e trazer o exercício da prece todo dia como hábito, aquele hábito, né? Jantar, tomar banho, escovar os dentes, ler um livrinho e fazer a prece antes de dormir, fazer uma oração, né, de forma simples, sem nada complexo, sem palavras complexas com a criança. E é isso, que possamos então refletir sobre a bênção da reencarnação, da vida, agradecer a Deus por confiar a tutela de um filho a nós, lembrar que da nossa responsabilidade de pais, mas lembrar também que a jornada do espírito é um desafio íntimo, é uma caminhada, né, solitária, como eu falei, nesse sentido, e tudo isso vem a fortalecer o espírito, nos resignar que quando não podemos mudar os fatos, temos que mudar nossa postura perante eles, e aí vou deixar bem para nós refletirmos sobre isso, aprender e não apenas ensinar na convivência com nossos filhos. Só existe uma coisa permanente na vida, a mudança, que fala Hermínio. Só progredimos substituindo ideias obsoletas e inservíveis por ideias novas, ainda que de início um tanto traumáticas ao nosso sistema pessoal de pensar e viver. E aí ele faz uma comparação com a casa, que quando a gente quer fazer uma mudança, mudar os móveis, a gente tem que tirar o que está velho ali para deixar o novo entrar. Então a mesma coisa são as ideias, a gente tem que tentar reciclar os nossos pensamentos na convivência com os nossos filhos para deixar também novas ideias, facilitar até a própria convivência com eles. Lembrei de ontem, né, do abrigo, do garageiro, que a gente tem que deixar muita coisa entulho de casa sair também, liberar. E ele faz a mesma analogia aqui com a nossa organização íntima. O ofício de viver.
Que possamos desempenhar nosso papel de pais e educadores com muito amor, paciência e dedicação, na certeza de que somos também filhos de Deus e que ainda nos encontramos em processo de aprimoramento moral em nossa condição de espíritos imortais e aprendizes da vida. Muita luz. Então, eu queria agradecer a todas as mães e pais maravilhosos aqui que me servem de exemplo e que eu estou aprendendo bastante aqui nessa convivência nesses últimos 10 anos. Então, um bom dia a todos nós.